Abre tua Bíblia comigo em Atos. A gente vai entrar hoje no capítulo 6. Amém? Tenho comentado durante essa semana com algumas pessoas sobre algo interessante que, para mim, assim, todo cristão deveria ter como base. Para pensar tudo, para todas as situações da sua vida, teria que ter como resposta para todas as situações de sua vida. A gente está estudando com algumas pessoas o Catecismo de Heidelberg, e a primeira pergunta é: qual o seu único fundamento na vida e na morte? E na maioria das vezes que a gente tem perguntado assim, as pessoas de cara já falam logo assim: é Jesus Cristo, é Deus. Para todo cristão, e eu acho que até para os ímpios, isso é meio que já uma resposta feita, né? Já é uma resposta pronta. Mas eu tenho incentivado as pessoas a pensar um pouco mais sobre essa pergunta. O catecismo ele é bem seguro, bem simples, mas bem profundo na resposta. Quando ele declara que o nosso único fundamento é o nosso fiel Salvador Jesus Cristo. Mas não só isso. Nós pertencemos a Ele em corpo e alma, na vida e na morte. E não pertencemos mais a nós mesmos. Só até aí, só nessa segunda parte já da resposta, a gente já tem muita coisa para se pensar, né? A quem nós pertencemos. Um tempo atrás a gente falou sobre a carta aqui de Judas, e a gente falou sobre como nós devemos entender que somos escravos de Cristo. Que não é mais a nossa vontade que conta, mas a vontade dele. Porque a nossa vontade leva à morte, e a vontade dele à vida eterna. E nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos a Ele na vida e na morte. Não só o meu ser espiritual, aquela essência que a gente fala assim: não, eu vou aqui adorar o Senhor, vou pagar aqui o domingo, né? Vou pagar o meu dia da semana, agradecer ao Senhor. Às vezes a gente posta e tal, agradecer a Jesus, né? Mas não só de alma, mas de corpo. A nossa vida por completo pertence a Ele, e não a nós mesmos. Dessa forma, por causa disso, Ele nos protege de tal maneira que nem um fio de cabelo nós iremos perder se não for pela vontade do Pai. A gente consegue entender, e eu estou falando isso porque a gente vai precisar dessa base para a gente falar sobre esse texto aqui. Que diante das adversidades, diante das alegrias da vida, diante das conquistas e também das perdas, a gente precisa entender que é Ele quem nos protege. E que nenhum fio de cabelo a gente vai perder se não for da vontade dEle. Então, mano, se a gente está passando por alguma situação, Deus está no controle de tudo. Muitas vezes a gente se desespera, porque nós somos seres humanos, e isso vai acontecer várias vezes, porque a nossa fé é pequena e muitas vezes nos faz afundar mesmo no mar. Mas a gente precisa ter isso como resposta para as situações de nossa vida. Ele é o nosso único, é o nosso fundamento na vida e na morte, e Ele nos protege. E além disso, tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ele. E pelo Espírito Santo, Ele nos concede a vida eterna e nos torna disposto a viver para Ele de todo o coração. A gente precisa entender essa resposta que o catecismo dá. E talvez um catecismo que foi escrito lá para o ano de 1500, naquele período de fervor ali da Reforma, e vem passando, né, pela prova da história, né, de todo mundo, de teólogos e teólogos, pessoas e mais pessoas estudando e lendo esse catecismo, e
ele continua muito atual nas nossas vidas. E essa primeira pergunta, eu acredito que não foi colocada ali em vão, ou porque tinha que cair ali na primeira, não. Porque para a gente falar sobre todos os outros assuntos da Bíblia, a gente precisa entender isso. Que nós não pertencemos a nós, mas a Ele. Que Ele é quem nos sustenta. E nós precisamos falar isso não como quem fala para as outras pessoas para fazer algo e nós mesmos não fazemos. Não como quem fala para as outras pessoas que esse é o caminho e nós mesmos não temos a firme convicção de que esse é o caminho. A gente precisa entender isso para que a gente possa entender qual era o pensamento da igreja aqui em Atos. A gente precisa entender isso para a gente entender como é que essas pessoas pensavam, em que espírito essas pessoas estavam, em que pensamento, qual era o entendimento dessas pessoas. Eu poderia pedir para vocês olharem para as pessoas que estão aqui. Talvez alguns não se veem há algum tempo, outros só há alguma semana, outros se viram ontem ou algumas vezes durante essa semana, outros talvez nem se conheçam. Mas nós nos reunimos aqui, desde o início do culto, a gente se reúne e fala o quê? Sobre o coletivo, sobre o adorar em comunidade, sobre o se reunir como igreja. Mas será que se eu te perguntasse se você poderia olhar para alguma pessoa que você tem menos contato aqui, que está aqui presente nessa manhã, você poderia falar que ama ela assim com toda a sinceridade do seu coração? Porque é isso que nós deveríamos fazer quando a gente entende esse fundamento. Nós somos uma comunidade de pessoas totalmente diferentes. Nós é que somos mesmo, né? Uns curtem rock, outros, infelizmente, pagode. Outros gostam de forró, outros nem gostam de música, né? Mas nós estamos aqui. E isso é um milagre, né? Pessoas tão diferentes conseguirem se reunir e falar assim, nós somos um corpo só. Nós somos o corpo de Cristo. Só quem possibilita isso é o Espírito Santo de Deus. Porque por nós mesmos, a gente não consegue nem entrar em consenso num candidato, imagine. Então, isso, nós estarmos aqui é um milagre de Deus. Porque Ele nos fundamenta e nos traz, e a obra completa é feita por Ele. Amém? Vamos ler o texto de Atos, diz assim. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã. Muitos de nós não sabemos nem o porquê nós estamos aqui. Alguns achamos que viemos aqui porque queremos ou porque deu vontade, mas nós cremos que é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos trouxe até aqui, é o Senhor que nos chamou a adorá-lo. Pai, que neste momento, Pai, em que a Tua palavra vai ser pregada, onde a Tua palavra vai ser exposta, que os nossos corações sejam terrenos férteis para receber tudo que o Senhor tem para nos falar.
que o inimigo não consiga roubar de nossos corações essa semente, que a alegria de escutar a tua exortação, o teu consolo, nos faça ouvir atentamente, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós somos a tua igreja, Senhor, dependemos de ti, unicamente de ti. Precisamos ser guiados e fortalecidos e alimentados por ti através da tua palavra, Senhor. Não deixa que a minha vida, os meus pensamentos, os meus posicionamentos possam interferir de alguma forma, Senhor, no que vai ser falado, mas que o Senhor possa falar através do teu Espírito Santo aos nossos corações. Em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã, Senhor, pela tua misericórdia. Amém. Amém? A gente vem estudando sobre o livro de Atos durante alguns domingos já, né? E durante vários outros a gente iremos continuar. E a gente tem aqui um ambiente, né, que está se formando aqui desde ali a descida do Espírito naquele início, no capítulo 2. E a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, várias coisas acontecendo em seguida, dias após o outro. A gente tem coisas boas acontecendo e coisas aos olhos humanos ruins também acontecendo. A gente tem uma igreja que até uns capítulos atrás tinha 120 pessoas reunidas em um local privado ali. E agora a gente tem milhares e sendo acrescentado, o Senhor vai acrescentando mais pessoas. A gente tem uma igreja que precisa de organização, clama por organização, porque talvez seja impossível sem essa organização que eles possam administrar o cuidado com todas aquelas pessoas que estão se achegando. A gente tem uma igreja que vive ali um ambiente de crescimento e vive um ambiente de milagres, de curas, que são, aos olhos daquelas pessoas, coisas maravilhosas. Coisas que eles olham e falam assim, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Eu não acredito que isso está acontecendo com esse cara que eu sempre vi aqui e que era um aleijado, que era um cego. E coisas assim que só o Senhor poderia fazer, operar na vida daquelas pessoas, estavam acontecendo. Essas pessoas, tidas como os seguidores ali de Cristo, como os cristãos, eles eram vistos pelo povo e de tal forma que as pessoas levavam, como o Luiz falou aqui no domingo retrasado, né? As pessoas levavam para que pelo menos a sombra dos apóstolos passassem ali, eles pudessem ser curados. A visão que o povo tinha daquelas pessoas era uma visão de, cara, eu preciso de ajuda e eles têm a ajuda que eu preciso. Eles têm a solução para o meu problema. Eu não sei o que é que eles estão pregando ao certo. Talvez eles sejam só mais uma seita judaica, como talvez eles sejam alguém que estão aí formando o seu partido, né? Mas o que importa para mim é que eles têm a solução que eu preciso. Eu estou cego, eu preciso de cura. Eu vou lá. Eu estou doente, eu preciso desse milagre, eu vou lá. Então a igreja vive esse ambiente de milagres, um ambiente de crescimento, mas a igreja também vive um ambiente já de perseguição. A igreja vive um ambiente em que as pessoas, as autoridades daquela época, não estavam se conformando com o que estava acontecendo. Em toda Jerusalém, falava-se sobre um Cristo que foi morto, e que foi morto por causa daqueles líderes, mas que ressuscitou e hoje vive. E ele quer salvar, ele quer trazer o perdão de pecado para aquelas pessoas. Nessa situação, já pensou? Se qualquer político, hoje, quando é atingido de alguma forma, ele muda a narrativa e fala assim, eles estão blasfemando. Era isso que eles faziam. Eles estão blasfemando o nome do Senhor. Eles procuravam de tudo que é forma para chegar até eles e prender ou difamar o nome daquelas pessoas, falar que eles não eram isso tudo mesmo que eles estavam falando ser. Então a igreja vivia esse momento de turbulência, que eles em um momento estavam se alegrando pelas curas, estavam se alegrando pelo crescimento, em outros momentos estavam ali reunidos em oração, se quebrantando na presença de Deus, pedindo para que o Senhor
trouxesse ali aquele escape daquela prisão, porque os apóstolos estavam presos mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez era levado diante das autoridades para prestar esclarecimento. Então, era um ambiente muito conturbado, mas era uma igreja que a gente pôde ver, nesse capítulo que passou, que era uma igreja séria. Eram pessoas que estavam ali e que se comprometiam de verdade. Mas por que elas se comprometiam de verdade? Porque a gente viu, né? Safira, Ananias. Porque quando as pessoas não estavam por completo, a coisa não funcionava. A gente vê com a sintonia daquela igreja que estavam sempre se reunindo no partir do pão e na oração. E perseveravam nisso. E Deus operava e fortalecia aquela igreja nisso. Na sua comunhão. Mas a gente também viu que tinha os fãs, né? Como o Luiz falou aqui. Tinha os fãs que observavam de longe, que eles queriam os milagres, que eles queriam as bênçãos, que eles queriam os bônus, né? Mas eles tinham medo, porque não, aconteceu isso daqui, gente morreu aqui porque não estava 100% entregue. Então, a coisa aqui é séria. Então, eu vou ficar só de longe, eu vou observar de longe, porque eu não quero me comprometer por completo. Às vezes a gente lê a Bíblia, e a gente precisa ler a Bíblia dessa forma, imaginando aquela época, como eram as situações daquela época, mas a gente esquece que essa mesma Bíblia, esses mesmos textos que são narrados aqui, essas mesmas histórias, esses mesmos ensinamentos, eles também precisam ser aplicados nas nossas vidas hoje. E a gente esquece que a mesma seriedade que é mostrada aqui por Lucas, em Atos, que era naquele tempo a igreja, precisa ser levado essa mesma seriedade hoje. Não é porque a gente não está vendo ninguém morrer, porque está tentando enganar o Senhor, que a gente não precisa ter o temor. Às vezes a gente pensa que aquela igreja era uma igreja diferente de hoje. Mas a igreja está em constante evolução, não, né? E está em constante aprendizado. Todos os dias a palavra de Deus fala conosco nas mesmas passagens, de formas diferentes, para momentos da nossa vida que nós estamos vivendo diferente. Por quê? Porque ela é a resposta que nós precisamos ter. Ela vai nos responder todas as perguntas? Nem sempre. Tem um momento que a Bíblia para e a gente não precisa saber além daquilo. Mas as respostas que nós precisamos para todos os momentos de nossa vida, ela nos traz. Eu acho que o principal ensinamento, vou já adiantar isso, né? O principal ensinamento que eu posso ver nesse texto de Atos aqui, capítulo 6, é que a igreja entendia, e ela passou a entender mais ainda naquele momento, com a instrução dos apóstolos, que ela precisava ser resposta para as situações que aconteciam à sua volta ali. Eles precisavam ser resposta para as problemáticas daquele tempo. Da mesma forma que nós precisamos entender que nós não precisamos estar do lado A ou do lado B, nós não precisamos estar servindo à direita ou à esquerda, nós não precisamos ser Lula ou Bolsonaro, nós precisamos ser igreja. Nós precisamos ser resposta para essa polarização que nós estamos vivendo, principalmente esse ano, né? Nós precisamos ser cristão. Nós temos nos reduzido a simples ideologias humanas, que no final não tem a resposta, não tem a solução. Por quê? Porque são humanas. E como é que o ser humano vai ter resposta daquilo que ele mesmo é o problema? Eu posso colocar Marx para presidir o Brasil. E ele não vai fazer a coisa melhorar, cara. Ele não vai fazer a coisa ser solucionada. Porque ele é pecador. Ele era, né? Eu não posso achar que um ser humano vai ter a solução para a minha vida, vai ser a solução para os problemas, vai ser o Messias que vai acabar com a corrupção e que vai... Não, cara. Nós precisamos entender que a mensagem
que nós, como igreja, teremos que levar para o mundo é que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Tanto os de direita como os de esquerda. Nós precisamos entender que nós precisamos lutar por justiça social, precisamos valorizar os direitos do indivíduo, mas antes disso tudo, nós precisamos apontar e falar, nós somos pecadores, nós precisamos de um Salvador. Talvez se eu perguntasse para todos que estão aqui nessa manhã, se vocês estão bem, a maioria iria falar, estou aqui, né? Vim aqui porque eu estou bem. Mas então por que a gente passou o louvor todo cantando, vem me socorrer? Me socorrer de quê? Às vezes a gente canta e fala coisas simples que a gente já aprendeu durante toda a nossa vida como cristão, e a gente esquece o peso das coisas que a gente fala. Porque a gente coloca peso quando a gente vai falar para o outro, mas quando a gente fala para nós, quando a gente canta isso para Deus, a gente canta porque a música é bonita, porque soa bem aos nossos ouvidos, porque é o nosso estilo de música preferido. Mas a gente não consegue entender que sim, a gente precisa cantar para que Ele venha nos socorrer. Mas a gente precisa entender praticamente, no dia a dia, na ação, a gente precisa entender que nós precisamos ser socorridos. A gente precisa entender quando nós somos, no nosso trabalho, um chefe que maltrata e não leva como justiça as pessoas que estão subordinadas a você. A gente precisa entender que nós precisamos do socorro de Deus quando nós somos funcionários que chegam ao trabalho e falam assim, vou fazer aqui de qualquer forma, esse cara aí está rico. Como se não tivesse lido na Bíblia que nós temos que fazer isso como se estivesse fazendo para o nosso próprio Deus. Então a gente precisa entender o peso dessas coisas quando a gente lê esse texto. Então, diante desse cenário que aquela igreja vivia, que era uma igreja corajosa, era uma igreja que enfrentava todas essas adversidades, era uma igreja que participava dos bônus ali, dos milagres, do crescimento, mas também participava do ônus ali na hora de ser preso, na hora de sofrer, porque a pessoa que eles tanto gostam está presa, e que eles não sabiam se ia ser liberto, se ia ser morto, que se Jesus tinha sido morto, por que eles não poderiam ser? Certo? E no versículo 1 eu queria que você acompanhasse comigo. No versículo 1, a gente vai ver o texto falando assim, naqueles dias, nesses dias, nessa turbulência, nesse cenário, e o texto vai falar que crescendo o número de discípulos, ele vai falar isso antes de toda a organização que vai ser proposta após aqui, o que a gente vai ler. Crescendo o número de discípulos. A gente tem visto muitas igrejas planejarem e sufocarem todo mundo de estratégias, de métodos, e que muitas das vezes são métodos e estratégias boas, não estou falando isso, não quero entrar nesse mérito. Mas tem colocado as estratégias acima do poder do Espírito Santo. Não era porque a igreja estava se organizando aqui que eles estavam crescendo. E sim, eles vão crescer com a organização, mais ainda. Porém, os discípulos, e mais membros, e mais pessoas que vinham se achegando a eles e vinham sendo acrescentados àquela igreja, estava acontecendo isso não por causa da organização dele, não por causa dos seus métodos, não por causa do que eles achavam ser bom, mas porque o Espírito Santo ia acrescentando, mas porque Deus ia acrescentando. A gente precisa, como igreja, ter a consciência de que nós sim temos o papel de ir e pregar e falar do amor de Deus. A gente tem que ter zelo por aquilo que a gente fala, tem que ter zelo quando a gente faz a obra do Senhor, sim. Mas a gente precisa entender que quem convence o homem da justiça e do juízo, quem convence o homem que ele é um pecador, não somos nós, mas é o Espírito Santo. Às vezes nós temos evangelizado sem o Espírito Santo. A gente tem ido
confiantes na nossa eloquência. Temos feito cursos e mais cursos de homilética e não temos lido a Bíblia. Temos falado e falado que as pessoas precisam seguir esse caminho, mas não temos orado por elas. A gente precisa entender que nós, como igreja, somos cooperadores e não os operadores dessa obra. O operar é dele. Nós temos a honra de participar disso, de alguma forma. Mas nós somos apenas cooperadores disso. Precisamos ter essa ciência de que Deus não precisa de nós. Ele sozinho tem todo o poder. Mas Ele decidiu, em sua graça e misericórdia, nos usar, nós pecadores. Ainda no versículo 1, o texto vai falar que os judeus, eles estão ali naqueles dias, tem esses acréscimos, está crescendo e tal, e começa a surgir problemas. Até o momento eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na oração, se reunindo de casa em casa, tudo fluindo às mil maravilhas, né? Mas agora começa a subir aqui os problemas, com a igreja crescendo, com a obra avançando, com aquilo tudo pegando corpo, né? E o texto vai falar que os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Quem eram os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica? O povo judeu ele era dividido em dois grupos. Um grupo era aquele que morava ali na Palestina, que falava aramaico, que tinha em sua cultura, que seguiu ali aquela cultura hebraica, que normalmente, por estar ali naquele lugar e tal, que era a sua terra prometida, né, vamos dizer assim, eles participavam mais culturalmente, participavam mais dos rituais, de tudo aquilo que era exigido. E tinha os de fala grega, os judeus de fala grega, que eram os judeus da diáspora, que estavam em outros lugares do mundo naquele momento, e que, por ocasião da festa de Pentecostes, vieram para Jerusalém. Teve aquele mover do capítulo 2 lá da descida do Espírito, e eles falaram o quê? Vou voltar para casa? Vou não, vou ficar aqui. O Messias, eu encontrei o Messias, eu vou voltar para casa? Não, vou ficar aqui em Jerusalém, eu vou participar disso. Então a gente tem esses dois grupos. E havia um preconceito dos judeus de fala aramaica, dos judeus dali, com os judeus de fala grega. Por quê? Culturalmente eles eram diferentes. Eles acusavam constantemente esses judeus de não seguirem firmemente a cultura judaica. E a gente vai ver, no contexto geral de Atos, que esses judeus da diáspora eles foram muito importantes para a propagação do evangelho. Porque em algum momento que a igreja foi crescendo e eles foram começando a se espalhar, depois de um tempo, por todo o mundo conhecido naquele momento, né? Até os confins da terra, que para eles naquele momento era Roma, né? Então, a gente tem aqui esse primeiro atrito. Era um atrito que envolvia, sim, essa cultura, envolvia, sim, o ego daquelas pessoas, porque os judeus que ali moravam se sentiam mais merecedores do que os outros, mas que neste momento aqui, a gente vai ver que é uma crítica, é uma reclamação que eles estão trazendo justa. Então, o que é que a gente precisa aprender com esses, que são chamados helenistas, os judeus de fala grega? Que, sim, muitas pessoas vão, no meio de uma igreja tão diversa, vão reclamar sempre, e sempre, e sempre. Mas algumas das vezes, as reclamações dessas pessoas têm fundamento. E a gente precisa estar sensível a essas questões. E eu vou fazer uma comparação bem assim, grotesca mesmo, né? Mas os hereges, durante toda a história da igreja, foram importantes para algumas situações da igreja. Porque, por exemplo, o canon bíblico que a gente tem aqui, essa Bíblia que você tem aqui, só foi parada assim para falar assim, não, vamos estudar aqui, vamos entrar em consenso,
de quais são os livros que são inspirados por Deus. Até aquele momento havia vários espalhados ali, mas por que eles tiveram essa iniciativa de fazer isso? Porque alguns hereges começaram a surgir e falar assim, não, essa daqui são só esses 10 livros aqui que a gente precisa seguir, os outros aí não precisa não. Não, esses daqui são livros... Então a igreja se sentiu, diante dessa situação, a necessidade de responder a esses hereges. E diante de toda a história da igreja, a gente vai ver situações parecidas com essa. Quando os reformados se revoltam e querem uma reforma na igreja católica naquele momento, eles querem responder a uma demanda do evangelho, a uma demanda da igreja ali. Era importante que a igreja seguisse o que estava na Bíblia. Então eles são uma resposta para aquele momento. Da mesma forma, precisava haver uma resposta para essa situação aqui. A gente vai entender, durante toda a história da igreja e lendo as escrituras, que a igreja não perdia tempo com tretas, como a gente tem perdido tempo hoje. Eles não iam atrás de responder coisas que não estavam sendo perguntadas. Eles não iam atrás de ficar debatendo na internet aquilo que não tinha razão nenhuma para estar sendo debatido. Eles se concentravam o quê? Na propagação do evangelho. E quando aparecia uma necessidade, quando aparecia uma demanda, aí sim, eles não se omitiam e se posicionavam diante daquilo. Não só com palavras, mas quando necessário com atitudes, com ação. Nós precisamos muito aprender com essa igreja. Nós precisamos demais aprender com essa igreja. E então, diante dessa reclamação que era justa, que era essa reclamação? As viúvas deles estavam sendo desfavorecidas ali. As viúvas, quem eram essas viúvas? A gente pode olhar para para a nossa sociedade de hoje e a gente vai dizer, uma viúva nem sempre é necessitada. Por quê? Porque hoje as mulheres também trabalham e tal, mas nessa época aqui, as mulheres dependiam totalmente do seu esposo. Quando ele morria, mano, assim, na grande maioria das vezes, elas ficavam à mercê de ajuda de outras pessoas. Era isso daqui, as viúvas, junto com os órfãos, representavam a fragilidade mesmo, as pessoas que eram fragilizadas perante a sociedade naquele momento e que, sendo igreja, e aí eu volto à pergunta que eu falei, será que você pode olhar para o seu irmão e falar assim, que ama ele com toda a sinceridade, sem precisar responder a ninguém, só consigo mesmo? Por quê? Eles eram igreja e eles entendiam que no meio deles tinham mulheres que estavam passando necessidade e eles precisavam ter uma atitude de amparo a elas. E isso não é uma coisa que vem agora do Novo Testamento, certo? Os profetas já falavam sobre auxílio às viúvas, sobre o cuidado aos órfãos. Então, aqui, para essa igreja, é algo muito natural, isso. O problema aqui não está sendo em ter a consciência de ajudar essas pessoas. Não é isso. Essa igreja tinha esse conhecimento. A igreja tinha tanto esse entendimento que eles entraram em consenso de repartir bens que eram vendidos para que todo mundo, ninguém passasse necessidade ali no meio da igreja. Porque eles entendiam que eles eram um, e quando um membro do corpo estava passando necessidade, todo o resto do corpo sentia. Nós precisamos entender isso. E não é porque nós passamos a semana longe um do outro que nós não podemos buscar saber e sentir e interceder e ajudar aquela pessoa que é corpo de Cristo conosco. E então, a reclamação aqui era que um grupo estava recebendo mais do que o outro. E então, diante daquela situação, levaram aquela situação ali para os apóstolos. Até aquele momento, quem liderava aquela igreja ali de Jerusalém ainda eram os apóstolos. Posteriormente, eles vão ser substituídos pelos presbíteros, quando eles vão se espalhando pelo mundo para pegar o evangelho. E os apóstolos olham para essa situação e falam o seguinte, o texto vai falar assim, que por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo nós negligenciarmos
o ministério da palavra. Nós precisamos propagar o evangelho, nós precisamos nos dedicar a estudar, a orar e a transmitir a palavra do Senhor para essas pessoas. E se a gente for fazer isso, a gente vai negligenciar isso. Não tem como a gente fazer as duas coisas. A gente vê aqui os caras que eram os bambambãs da igreja ali, falando assim, eu não sou capaz de fazer isso. E isso é um ensinamento para os líderes, principalmente. Mas também para toda a igreja. Que em alguns momentos a gente tem que falar assim, eu estou no meu limite aqui. Eu estou no meu limite. Eu preciso me dedicar a isso, mas eu não consigo abraçar tudo. E talvez algumas pessoas estejam passando por essas situações por negligência da igreja. Talvez os líderes da igreja, e eu não falo só aqui na local, mas da igreja em geral, talvez os pastores, presbíteros, as pessoas que estão responsáveis por liderar a igreja, elas estão se sentindo sobrecarregadas porque o restante do corpo, que tem a mesma importância deles, não tem abraçado a sua responsabilidade. Não tem abraçado esse compromisso. O que é que os apóstolos fazem aqui? A gente não tem, a gente não consegue responder a isso. A gente até consegue responder. A gente tem a solução aqui, a gente tem um direcionamento para dar. Mas não é nós que vamos fazer isso. Escolham entre vocês, 7 homens. Homens sábios, cheios do Espírito, para suprir essa demanda. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem essa limitação dessas pessoas que são seres humanos, e que entendem a sua vocação, que era o ministério da palavra, eles trazem a necessidade agora, no meio daquela igreja, de novos obreiros para toda aquela obra. Novos obreiros, novos cooperadores que pudessem estar responsáveis especificamente por isso. O texto não fala aqui, mas depois a gente vai entender que esses eram os diáconos. E aí, eles trazem a responsabilidade para aquela igreja. A mesma igreja que estavam participando com eles de todos aqueles desafios. E em mais esse desafio, eles falam o quê? Beleza, nós abraçamos essa causa. Nós abraçamos essa responsabilidade que é nossa também. Vamos aqui escolher entre nós 7 pessoas sábias para que possam estar responsáveis por fazer a administração melhor. Já pensou? Os mesmos caras que eram presos, eram os que estavam pregando lá na sinagoga, eram os que estavam se reunindo ali com eles e instruindo como a igreja deveria pregar o evangelho, se comportar diante de todas aquelas situações. Eram as mesmas pessoas que tinham que estar ali sondando e visitando e falando assim, aquele irmão ali está passando por necessidade. Aquele irmão ali, eu fui lá na casa dele, ele não quer falar, mas o negócio está brabo lá. Então a gente precisa aqui responder essa demanda. Não tinha condição. E aí eles levantam esses homens, que não era para ser um ativista social, não. Eles não estão aqui levantando ativistas sociais, não. Estão levantando homens de Deus. Estão levantando servos daquela obra, que eram responsáveis, sim, por estar sondando, estar no meio do povo, procurando saber qual era a necessidade daquelas pessoas, se financeira, se de um apoio emocional, que estavam tendo dificuldades. Não sei, diversas eram as dificuldades de tamanho multidão que seguia os apóstolos naquela época. Então a gente tem aqui pessoas que entendem a sua responsabilidade. E além disso, pessoas que sabem, que precisam saber a sua vocação, que precisam saber o seu papel no corpo. Porque é muito fácil eu falar que sou corpo de Cristo, mas eu sou um membro inútil. É muito fácil eu falar que sou cristão, mas não faço nada. É muito fácil eu falar que eu sou a resposta, eu sou a luz, eu sou o sal da terra, a luz do mundo, e eu não faço nada.
E eu até posso militar nas redes sociais, mas na ação eu não faço nada. Na minha pequena comunidade de fé, eu fujo das responsabilidades. Eu fujo daquilo que o Senhor tem me chamado a fazer. E muitas vezes a gente tem fugido, a gente tem saído, talvez traumatizado, de outros ambientes em que nós éramos forçados a fazer isso, fazer aquilo, se sobrecarregar de atividades, e a gente tem ido para um outro extremo, que é o extremo que a gente não quer fazer nada. Que a gente não quer ter responsabilidade com nada. Eu não posso nem falar assim que a minha responsabilidade está sendo só de ir para o culto, que muitas vezes nem essa responsabilidade a gente tem. De ter um dia na semana que a gente se dedica a adorar o Senhor em comunidade. Então, a gente precisa entender e a gente precisa buscar no Senhor. Os apóstolos falam aqui, ó, vejam aí entre vocês. Sabe o que é que eu consigo entender com isso? É que eu não preciso chegar para o Anderson e falar assim, ó, Anderson, Deus te chamou para o ministério pastoral. Por que tu está fazendo aí parado? Pacífico, tu tem que ser o pastor de jovens. Tu tem que ser o cara que vai pastorear ali, que vai cuidar dessas pessoas. Não, mano, a gente não precisa fazer isso, não. A gente instrui que vocês precisam buscar no Senhor, no Espírito Santo, qual que é a sua vocação. Se é para ser um advogado, se é para ser um empresário, se é para ser um auxiliar administrativo, se é para ser um pastor, se é para ser um diácono, se é para ser um evangelista, me entregar assim, integralmente, de forma exclusiva para a missão. Não sei, mano. Tem tantas coisas, tem tantas necessidades. Naquele momento já eram grandes, nos nossos tempos difíceis que nós estamos passando, tantas são as necessidades. No bairro que nós estamos, tantas são as necessidades. E nós somos uma igreja tão diversa, em que cada um pode cooperar de alguma forma, que cada um pode entender a sua vocação no Senhor e falar assim, ó, isso, eu preciso parar com essa balela de que eu não estou preparado, de que eu não sou capaz, de que eu não sou digno. Sim, você não é digno. Mas Jesus viveu uma vida justa aqui e nos imputou a sua vida. Nós não deixamos de ser pecadores por isso. Precisamos cantar todos os dias, vem nos socorrer. Mas nós precisamos avançar como igreja. Nós precisamos entender que, sim, hoje nós estamos aqui, mas a vontade do Senhor é que nós multipliquemos. Desde a fundação do mundo, crescer e multiplicar. Não é só em números que eu estou falando. Eu não estou falando que a gente precisa ser uma igreja de milhares de pessoas. E pode ser que a gente se torne um dia, sim. Mas o que eu estou falando não é isso. Eu estou falando de se espalhar na cidade e ser resposta para a cidade de Fortaleza, para a capital do Ceará. Então, nós precisamos entender isso. Precisamos ser uma igreja que busca saber qual a nossa vocação. A gente fala assim, temos uma escola ministerial aqui, a gente vai falar sobre vocação, a gente vai falar sobre o ministério pastoral, sobre o diaconato, a gente vai falar qual é a função dessas coisas, a gente vai falar como você pode servir. E aí, no sábado, só quem aparece são as pessoas que a gente chamou, assim, que a gente teve que ir lá e falar. Claro, não foram todos, viu, gente? Nem todos que estão lá são os que a gente chamou. Mas vocês conseguem entender esse problema na igreja hoje? Em que poucos fazem muito e muitos não fazem nada? E a gente tem pastores, muitas vezes abrindo mão e falando assim, não dá mais. Pastores em depressão, porque a igreja não entende que faz parte do corpo. Que os pastores não são o cabeça da igreja, que eles são apenas mais um membro, o cabeça da igreja é Cristo. Nós precisamos entender e buscar no Senhor qual a nossa vocação. A gente precisa discernir o nosso papel. E sabe quais são os requisitos para isso? Ser cristão. Precisa ser, os apóstolos falam assim, ó, homens cheios do Espírito,
e de sabedoria. Precisa ser cristão, mano. Diante de toda a dificuldade que nós passamos pós-pandemia, em guerra, os combustíveis lá em cima, a inflação lá no alto, nós precisamos ser cristãos. É uma coisa que é simples, mas não é simplista. É simples, mas é profunda, tem profundidade. Como uma pergunta do início: qual o seu único fundamento na vida e na morte? Quando você pensa assim, daqui a alguns anos eu vou morrer. Você olha para a sua vida, baseado naquilo que você enxerga que você vai morrer. É o seu futuro, é certeza, a morte. Como é que você vive? Como é que você responde essa pergunta? Qual o seu único fundamento? Essa igreja entendeu, diante do questionamento daqueles apóstolos, diante da necessidade daquelas viúvas. Sabe o que foi? Que não foi aqui só os helenistas que escolheram, viu? Os 7. Foi toda a igreja que escolheu. Se reuniram ali, não, vamos escolher aqui. Sabe quem foi que eles escolheram? 7 helenistas. Os judeus de fala aramaica, os de cultura hebraica, aqueles que moravam ali na Palestina, que tinham preconceito com os de fora, foram eles também que escolheram helenistas. Mas eles não olharam se eles votaram no Bolsonaro ou no Lula. Não. Eles não olhavam se eles eram ricos ou pobres. Eles não olharam se eles eram da família deles ou se eles eram estranhos que eles nunca tinham conhecido, que eles não conheciam direito. Sabe o que foi que eles analisaram? Se eles eram homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Eles confiavam em pessoas que se posicionavam politicamente mais à esquerda, e mesmo eles sendo de direita, falavam assim, eu confio naquele cara ali, ele é um homem de Deus. Eu confio que ele, no seu posicionamento, ele vai ser um cristão acima de um esquerdista. E aí do outro lado também ele falava assim, eu acredito que aquele cara que é de direita, que é conservador, o conservadorismo dele vai parar quando ele vê o necessitado sofrendo. Porque ele é um homem de Deus, ele é um cristão. Nós precisamos, como igreja, orar por homens e mulheres de Deus. Que o Senhor ache em nós. E aí eu vou ao próximo ponto aqui. Quem foi que reclamou da necessidade? Os helenistas. Quem foram os escolhidos para suprir essas necessidades? Os helenistas. Nós temos que ser a resposta para essa necessidade que nós temos hoje. Se o seu irmão passa necessidade, você tem que ser essa solução. Nós, como igreja, precisamos ser a luz para o debate político. Nós, como igreja, devemos ser a luz para o debate ideológico. Enquanto uns se posicionam de um lado e outros do outro, nós precisamos olhar e falar assim, nós somos igreja. Vem aqui, tu está pensando assim? As escrituras falam assim, nós somos pecadores, nós também somos falhos. Nós precisamos entender isso, irmão. É uma coisa básica, é a primeira pergunta do catecismo. Qual o nosso único fundamento? Não é Marx. Não é o... Falhou. Não é nem o Olavo é doido. Não é nem o Olavo, é o britânico lá, velho, caramba. Church. É assim, né? Fala. Não, nosso único fundamento não são eles. Eles são seres humanos, pecadores, e muitas das vezes cegos aos ensinamentos do Evangelho. Nosso único fundamento, como igreja do Senhor, é o nosso fiel, porque ele foi fiel até o fim. E ele é fiel ao Salvador. Mesmo nos momentos em que nós, diante das situações da nossa vida, a gente abandona Cristo. Quando a gente começa a falar de política, a gente abandona Cristo. Porque ele está só falando de política? Mano, é ano de política. Qual é a problemática que a gente tem hoje? A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa parar com esse negócio de, não precisamos, a igreja não pode falar sobre política. Sim, nós precisamos estar dentro do debate político, mas como cristãos, verdadeiros cristãos.
Ah, mas eu me posicionei até agora dessa forma. Mano, se arrependa. Não é feio se arrepender. A morte está em não se arrepender. A vida no arrependimento. A vida. A Cristo. A mensagem do Evangelho no arrependimento. No arrependam-se. Há essa mensagem. E aí eles têm essa decisão, escolhem essas pessoas. E o texto vai falar que tal a proposta agradou a todos. Escolheram Estevão, escolheram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo. A gente tem aqui homens, e a gente vai ver nos próximos capítulos, homens que foram escolhidos aqui diáconos. Ah, mas diácono é um cargo inferior ao presbitério. Não, mano, são funções diferentes. O mesmo cara que foi escolhido aqui, Estevão, daqui a pouco vai morrer por causa do evangelho. Porque esse diácono estava pregando o evangelho. Porque esse diácono entendia a sua vocação como cristão, como diácono, como evangelista. A igreja precisa entender a sua vocação evangelista. Amém? Mas não vou dar mais spoiler do próximo sermão. Mas foi um spoiler que quem lê a Bíblia sabe, né? Mas amém. E o texto vai findar dizendo que aquela igreja crescia em número de discípulos e continuava a crescer e crescer e se organizava e respondia a aquelas situações. Eu quero concluir esse sermão trazendo 3 aplicações. A primeira, eu me direciono aos líderes, não só aos líderes, mas aqueles que almejam o ministério. E, de certa forma, também a todos os cristãos. Que nós precisamos estar sensíveis às necessidades da nossa volta. Falta sensibilidade na igreja hoje. Falta sensibilidade quando nós olhamos para o problema do irmão e a gente fala assim, estamos em oração, e às vezes nem oramos. Quando a gente olha a situação do irmão e a gente fala assim, estamos contigo. E o irmão tem a luz cortada, é despejado porque não pagou o aluguel. E nós estamos no conforto da nossa casa. Precisamos ter sensibilidade e sabedoria para discernir cada momento. Porque também não é sair distribuindo dinheiro para todo mundo, não, viu, irmão? É saber discernir. Essas pessoas foram escolhidas justamente por isso, para saber discernir situações e situações. A segunda aplicação que eu quero trazer para as nossas vidas hoje é que nós precisamos orar para que Deus mostre para nós qual a necessidade que eu vou ser a resposta. Você precisa orar para que Deus te mostre o que é que precisa ser amado, como diz o Paulo Boy Jr. O que é que precisa ser amado nos ambientes que a gente chega. No meu trabalho, o que é que está precisando ser amado lá? É o funcionário que está sendo desvalorizado? É um trabalho que está sido mal feito? É um companheiro que está passando por necessidade e precisa de ajuda? O que é que precisa ser amado na minha família? O que é que você precisa ser amado na minha comunidade de fé? Na minha comunidade social? O que é que precisa ser amado nisso? Nós precisamos orar para que Deus nos mostre, porque muitas vezes nós temos sido cegos diante disso. E a terceira aplicação é que nós sejamos uma igreja disposta a servir com fervor e amor. Irmão. Precisamos entender a base de tudo, qual é o nosso fundamento. E entendendo isso, nós seremos fervorosos. Nós precisamos orar por avivamento na igreja do Senhor. Que a igreja não seja uma igreja apenas de palavra e apenas de envergonhar o evangelho, mas uma igreja de atitude, uma igreja que vai
e faz, vai e responde, vai e não deixa as pessoas brigarem com suas opiniões, mas vai e traz luz à cidade. Nós precisamos ser luz para a cidade de Fortaleza, amém? Não só para o bairro de Bom Jardim, mas a gente precisa ser luz para a cidade de Fortaleza. A gente tem pessoas aqui morando em todos os bairros não, mas em grande parte da cidade. Nós precisamos ser luz. Se hoje a gente está se reunindo aqui, amanhã a gente pode estar se reunindo em outro lugar, mas nós precisamos ser luz, porque não é o lugar que nós estamos, mas é a igreja que nós somos. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Olha o Senhor comigo nessa manhã. Senhor, nós te oramos nessa manhã, diante dessa palavra, diante do que o Senhor falou aos nossos corações. Como igreja, Senhor, como cristãos, queremos te pedir que o Senhor avive esse fervor em nossos corações, que o Senhor avive esse amor por vidas, esse amor pela tua igreja, esse amor pelas almas perdidas, para que nós possamos sair e evangelizar, sair e discipular pessoas, sair e responder às demandas deste mundo, Senhor, como igreja, Senhor, como mensageiros, como missionários, como pequenos cristos, que vão e levam a tua mensagem, Senhor, onde quer que vão. Como os judeus da diáspora que voltavam para os seus lares, mas voltavam levando essa mensagem, Senhor. Nós queremos hoje te orar que o Senhor nos avive e nos leve para os nossos lares com essa mensagem de amor, com essa mensagem de despertamento, Senhor. Nos desperta para ver a necessidade daquele que precisa. Nos desperta para ser sal e luz desse mundo, Senhor. Nós oramos para que o Senhor faça isso em nossas vidas e para que nós possamos discernir e entender a tua voz, Senhor, a tua vontade em nossas vidas neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, nós te oramos, Pai. Que a tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas. Amém. Amém?